Estava percebendo que muitas pessoas acabavam morrendo porque tinham algum problema respiratório e a respiração, como a gente disse no início, a sua função primária garante a sobrevida. Então, eles inventaram o que eles chamaram de Iron Lung, ou traduzindo para o português, pulmão de aço. O que era isso? Era essa máquina, tinha uma cama que abria e vinha até aqui, você colocava o paciente deitado nessa cama, só com a cabecinha para fora, nesse orifício, empurrava tudo isso lá para dentro, e o paciente ficava dentro desse tubo, só com a cabeça para fora. E só com a cabeça para fora, com esse monte de tecido, de coisa que apertava para não fazer com que o ar externo entrasse lá dentro e não fazer com que o ar interno saísse para fora. Por quê? Porque lá dentro dessa máquina tinha um gerador que fazia com que todo o ar lá de dentro fosse chupado. Ou seja, ele fazia um vácuo. Com esse vácuo, o que ele fazia? E de repente soltava aquele ar. Tipo, parava o vácuo, parava de puxar o ar. Respiração passiva. Aquela máquina fazia aquela câmara de ar, fazia uma pressão negativa, por isso que eu falei, lembra, cara? Pressão negativa e pressão positiva. Ele fazia uma pressão negativa, ele fazia um vácuo, tirava todo o ar lá de dentro e novamente o segundo ciclo da respiração. Pulmão de aço, 1927. Daí veio lá, em 1950, onde a poliomielite, ela acabou fazendo um monte de... levando, né, pela sua progressão da patologia, um monte de pessoas. Lembra que eu falei? Acabou torácico, musculatura, tudo aquilo tem que estar íntegro. Se não tiver íntegro, você vai ter problema respiratório. Então, naquela época, as pessoas com poliomielite, que tinham algumas alterações, principalmente musculoesqueléticas e outras, mas as principais musculoesqueléticas, tinham alterações na sua respiração e precisavam fazer o uso de algum tipo de procedimento que respirasse, que ajudasse a respirar. Então eles inventaram isso daqui que se chamava Iron Chest, pulmão de aço, respiração de ferro e pulmão de aço. Essa Iron Chest, o que era? Era como se eu pegasse, era algo parecido com pegar seu capacete. Não. Ó, é como se eu pegasse algo, como se fosse esse capacete, prendesse aqui no abdômen, com um monte de tira, e aqui tinha um cano, que fazia novamente a pressão negativa, daí meu tórax inflava, e parava a pressão e meu tórax desinflava. Pressão negativa e soltava, pressão negativa e soltava. Só que, se vocês forem perceber, olha o tamanho disso aqui. Tá, para a época, novidade, mas não é o ideal de ter no UTI. Daí, eles inventaram isso aqui, que era um Iron Chest, ou seja, era um arcabouço, aqui a fotinho tá bom, aqui uma outra fotinho melhor, um arcabouço que ficou aqui na criança, né, nessa foto, e um fogãozinho sem boca. Esse fogãozinho sem boca gerava o vácuo, puxava o ar, e aqui esse escudo que tem dentro da criança fazia com que o tórax fosse voltar a fazer uma respiração. Daí tinha o escudão maior que servia para os adultos. E daí, em 57, o Forrest Burke, né, que é o inventor aí de um ventilador chamado PIRS, o famoso PIRSão, PIRS mais 5, PIRS mais 7, né, inteiras evoluções do PIRS, mas inventou um aparelho, que aqui eu já fui da versão moderna dele, que é um gerador de fluxo de pressão positiva. Então ele inverteu. Esses caras inventaram a pressão negativa. O vácuo fazia o que o músculo não conseguia fazer, para fazer respiração. Ele fez ao contrário. Então, opa, em vez de fazer um negócio que puxa o tórax, suga o tórax para fazer a respiração, vamos jogar ar lá dentro, com pressão, um negócio que jogue ar e que pare de jogar ar, porque a respiração é passiva. Então, mesma coisa que a gente pegasse, vamos dar um exemplo, uma bexiga, colocasse um canudinho dentro, eu sou um bico. Toda vez que eu estou jogando ar com pressão.
Toda vez que eu parei de jogar, eu tirei a boca do canudo, esvazia. Encheu, esvaziou, encheu. Então ele fez um aparelho que gerava um fluxo de pressão, ele gerava uma pressão de ar que enchia e parava, enchia e parava. Então ele inventou o primeiro ventilador mecânico, que é um gerador de fluxo a pressão. Significa dizer isso? Lembra do cálculo do volume corrente? Eu posso ventilar então um paciente a volume, hoje em dia, a volume ou a pressão. Naquela época, eu só ventilava um paciente a pressão. Então eu tinha que, hoje a gente tem um paciente hoje, quando ele chega, isso é praxe, a gente vai ventilar com uma pressão de 20, 25, daí vai ver como é que ele se porta naquele primeiro minuto até regular e chegar no volume corrente ideal. Então hoje, se a gente quiser ventilar o paciente, eu tenho a opção de usar um outro equipamento, mas tem hospitais que até hoje usam o Birdão. O Birdão hoje, ele é, eu digo assim, ele tem uma evolução aí, ele já tem outros também aparelhos parecidos, mas o ventilador de emergência, de emergência, é um Bird. Se vocês forem pegar uma SAMU ali e perguntar para os caras qual seria o melhor ventilador que tem para emergência, eles falam, é o Bird. E para emergência ele é realmente excelente aparelho, porque é pequeno, compacto, com um geradorzinho de ar ali, tu consegue ventilar um paciente, não precisa ter um trambolhão. Então assim, para uma emergência ele é o melhor que tem. Sim, para emergência mesmo. Para um hospital, para uma UTI, para um lugar onde o paciente vai ter que ficar mais tempo, vai precisar ficar ali 5, 6, 10, 20, 30 dias às vezes no equipamento, ele já não é o melhor. Ele é o melhor para emergência, para coisinha rápida. Agora, para ficar vários tempos, ele já não é o melhor. Então ele gera um fluxo de pressão que você regula de 20, 30, 40, e esse fluxo de pressão vai gerar um volume. Então eu jogo a pressão para descobrir o volume. O outro não. O outro eu calculo, eu quero colocar 800 de volume, eu regulo ali, vai entrar 800 de volume. Só que ele entra sem aquela pressão. Então por que a gente vai ver que existem pacientes que são ventilados a pressão e outros que são ventilados a volume? Porque existem pacientes que têm algumas patologias. Então, vamos voltar aquele pacientinho que fuma, o nosso pacientinho que tem o enfisema. Ele tem aquela bexiga dele, ela é mais fácil ou mais difícil de insuflar e desensuflar do que a nossa? Ela é mais difícil, lembra que a gente falou? Ela já está lá, cheia. Então assim, se eu pegar um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, um DPOC lá, um enfisematoso, lá de longa data que já está com a sua doença avançada, e eu colocar 800 de volume, aquela via aérea dele tem tanta resistência que vai chegar lá a 500 de volume. Ou 600, ou 400. Por quê? Porque ele tem um tórax mais rígido. Então o volume que chega lá, ele não vai chegar na mesma quantidade, na mesma volume, mesma quantidade que eu programei na máquina. Agora, a pressão, quando a gente fala, eu não quero saber o volume, eu jogo pressão. É 40 de pressão, é 30 de pressão. Aquilo lá vai gerar um volume. Agora, quanto que é esse volume? Não sei. Nesse paciente tórax rígido, ele vai gerar um volume muito menor do que num paciente que tem um tórax normal como o nosso. Então, o que eu quero dizer? Se eu ventilo um paciente a volume, eu vou fazer aquele cálculo lá, vezes peso, vezes 6 a 8, é 800. Vou colocar na máquina 800, ela vai mandar 800 para o paciente, ele vai entrar 800 ml de oxigênio, de ar. Agora, se ele tiver um pulmão com restrição, e eu colocar 800, eu não sei se vai entrar 800, vai entrar 500, 600, 400, porque tem tórax mais rígido, tem mais resistência. Agora, quando eu falo em pressão, eu coloco 30 de pressão. O paciente com tórax rígido, essa 30 de pressão pode me dar um volume corrente de 600 ml. Eu coloco esse mesmo 20 de pressão num paciente que não tem essa doença pulmonar, que tem um pulmãozinho normal, ele vai dar 800, 900, ele vai dar mais volume. Por quê? Porque tem menos resistência. Então a pressão não precisa ser tão forte para vencer
aquela resistência. É que assim, falando aqui é difícil da gente imaginar, mas na prática vocês vão ver. Existem pacientes que são regulados lá no ventilador a volume e outros que são regulados a pressão. Todos eles vão ter um volume corrente. Só que o volume corrente do ventilado a volume, eu coloquei e ele vai estar recebendo. O volume corrente do que eu estou ventilando a pressão, eu vou dar uma pressão X para chegar num volume corrente. Que vai variar de indivíduo para indivíduo. Então o que vai diferenciar por que o cara está num ventilador a volume ou num ventilador a pressão? A característica do indivíduo. A patologia que ele tem. O motivo que levou ele àquele ventilador. Principal, paciente com tórax mais visto, com doença pulmonar, mas geralmente eles vão para a ventilação a pressão. Pacientes que vão ali fazer um pós-operatório, aquele da cirurgia cardíaca que eu falei de início ali, que é um paciente que está mais tranquilo, mas para fazer uma cirurgia e precisou se utilizar, provavelmente ele vai ser ventilado a volume. Mas isso é uma escolha, né, que o responsável ali vai ter, mas só para a gente entender que a gente vai ter o mesmo equipamento, não esse, mas enfim, os mais modernos, ele ventilando a volume, daí a gente faz o cálculo do volume corrente, calcula e joga o volume ali, ou a pressão. A gente vai jogar um valor de pressão e esse valor de pressão dá. Só para ver se você dá um tchau pra Guilherme. Dá tchau pra Guilherme. Vai dar uma. Guilherme não veio. Para. Beleza, gente? Para. Então, só lembrando, aqui, lá nos inícios, lá nos primórdios, acho que falhou, não tudo, mas tudo bem. Ou seja, quando o pessoal estava começando a trabalhar, inventar e discutir, vocês lembram daquele fórum de churrasqueira? Fora, tentava ventilar o paciente até que evoluiu para essa máquina aqui, ó, essa foto dá de ver melhor, ó, o paciente só com a cabecinha para fora e parece um tanque dentro daquela máquina. E daí você imagine assim, que isso no UTI só não adianta. Então você tem que ter uma sequência um pouquinho maior. Então o espaço que a gente vê na época para promover. Aqui nessa foto, gente, vocês conseguem perceber, ó, são dois pacientes. Um paciente que está naquela máquina antiga que eu falei para vocês, e o outro paciente que está com aquele que usa que eu dei o exemplo ali do capacete. Acho que essa foto vai ver melhor. É uma coraça que é presa aqui nas costas, né? Ele vem na barriga, daí ele faz um vácuo, chupa a barriga, ou seja, faz a inspiração. Para o vácuo, ele faz a expiração. A cara do médico, né? Então a gente tem aqui o médico. Se você vai dar certo, a gambiarra aí, né? Você não viu o papo dos dois, eles estavam discutindo qual dos dois era mais confortável. Ah, meu Deus. Não, a cara do médico tá o óleo. Não percebo, gente. 1952 no UTI. Meu Deus. Todos os pacientes ventilando no seu pulmão de ar. Olha o esse daqui. Esse daqui não tá lá, passeando, tanta pressão. Fica até rindo. A criança satisfeita. Olha, a UTI era uma maravilha. Vai submarino russo antigo da Primeira Guerra Mundial, né? Ai, ó. Ai, a Dilma. Ai, ó. Agora que eu... 1952, então... Então, graças a esse homem, ele fez esse daqui, ó. Esse é o primeiro vírus que ele inventou. E depois evoluiu para esse daqui. Então ele inventou esse negocinho aqui que revolucionou, porque ele conseguiu, através do vírus, dessa síntese engenhoca, fazer um gerador de fluxo e mudou toda a filosofia dos médicos da época, que trabalhavam com pressão negativa e ele introduziu então a pressão positiva. Daí depois houve uma evolução e a gente vem para os Bennett. Isso daqui é um ventilador. Eu quando me formei, o meu primeiro lugar de trabalho foi na Santa Casa, em Curitiba, na equipe da Andréa Miller, a reanimadora. E a gente, lá na UTI, trabalhava com esse fogãozinho de seis bocas. Era um trambolho, gente. Era literalmente um trambolho. A gente às vezes precisava ventilar de emergência para trazer isso daqui, às vezes, e ter dois
Dá até pra fazer panqueca ali, ó. E assim, ó, o pólen, de repente tá tudo tranquilo, aquele pólen, ele subia e descia, de repente numa das subidas ele dava aquela travadinha. Pronto, parava de ventilar o paciente. Pessoal, lá tem tipo um copo ali, lá tem um pólen, que é uma mudança, no caso, a gente logo lá tinha uma direção de lavar e tal, aquilo lá para poder funcionar corretamente. Ah, é. É bem pra minha cara que vai fazer isso. Então, assim, ó, gente, eu posso dizer, eu não sou tão velho assim. Porra. Tô falando das épocas. Ah, pai. Não é tão velho assim, então em 90, isso daqui era da Santa Casa de Misericórdia. Meu, Matusalém, sai daqui, hamster. 98, 96 não. Ei, hamster. 99, 2000, eles compravam birja no luxo. E, professor, Jé, no Egito lá também era assim? No Egito era também. o luxo, isso daqui era o grandalhão, o intermediário. Qual que era o bom, a diferença dos dois? É que esse daqui era pequenininho, portátil, para que você só ventilava a pressão. E esse daqui você já conseguia ventilar o cara a volume. Então, para que o trambolho era um fogão sensor. Até a gente chegar na evolução. Né? Isso daqui não é o melhor, mas é um intermediário, ele é um intestino, hoje muito utilizado aí nas UTIs de qualquer lugar. E assim, ó, essa foto está legal, deixa eu usar ela para... Aqui a gente percebe que tem alguns controles de alarme e alguns controles de paciente. Então, lembra que eu falei da relação IE? Relação original. A relação fisiológica, a nota de fábrica, 1:2. Olha esse cara aqui, ó. Qual que é a relação IE dele? 1:3. Então eu tenho um botãozinho aqui que eu consigo regular essa relação IE. De 1:2, 1:3, 1:4, ou 2:1, 3:1, que daí eu faço a relação IE. Pô, legal. Então eu tenho a relação IE. Eu tenho aqui, ó, o que eu percebo? Que é um paciente que ele está em ventilação controlada. Por que eu digo ventilação controlada? Porque ele está fazendo 30 inspirações por minuto e a máquina está travada em 30 por minuto. O que seria, vamos dar um exemplo ali, se eu tivesse esse paciente com outro modo de ventilação. Eu teria, por exemplo, aqui, o que ele está fazendo, 10, 12, 13, ou seja, dependendo do que ele tivesse, e eu teria o outro travado aonde seria o que ele precisaria chegar. Por que isso? Porque existe uma modalidade de ventilação aonde o paciente faz a ventilação dele. A máquina, o computadorzinho da máquina, ela só vai calcular ali dentro do minuto se ele vai conseguir fazer ou não. Se ele não conseguir fazer, ela faz por ele. E existe outra modalidade que ela vai contabilizando. Ana, desculpa, vai contabilizando não. Ela tem ali programado. E o paciente, ele vai apenas fazendo o início da respiração. Então ele só começa a fazer isso. Quando ele começou a fazer isso, a máquina liga automática e faz e completa o restante para ele. Então ele não precisa fazer um esforço. Então existe, a gente já vai entrar nisso, mas existem algumas modalidades que diferenciam da outra. Então, essa daqui, nesse caso, desse parâmetro de ventilador que ele está vendo, ela está controlada. Porque ela está com o que foi programado, é o que está fazendo, então ela está controlando a respiração, a ventilação desse paciente. E daí a gente chega nos dias de hoje, 2013, digital, excelente marca para ventilador, não digo que é melhor, porque cada uma tem a sua particularidade, mas quando a gente tinha, quando eu trabalhava, a última UTI, eu trabalhava em Dilaçado, não sei se alguém conhece, já ouviu falar, o interior do oeste de Santa Catarina, bem no oeste, perto de Chapecó. E daí, a gente trabalhava num hospital que ele, agora ele é um hospital universitário. Então a universidade investiu, a gente tem lá tudo hoje do bom e do melhor. Mas na época ele estava na fase de transição, então a gente tinha os VIRT, aqueles verdinhos, e os Inter 5, que era aqueles do lado. De repente chegou um representante lá da Dixon e falou, eu vou liberar 4 ventiladores para vocês, para testarem, para de repente vocês comprarem, na como hospital. E ele deixou lá os 4 ventiladores.
Gente, isso daqui é o que age mais, assim, lindo de se ver na face da Terra. Tipo PlayStation Você 4. só precisa ter o conhecimento básico. Chegou o paciente, você conectou ele no aparelho, apertou um botãozinho, ele faz assim, calibrando. Pronto. Você olha para o paciente, olha para o que ele fez. Se você quiser discutir com ele, você pode discutir, mas geralmente não vale a pena. Você só dá o ok e ele começa a fazer isso. Você não precisa regular. Você não precisa, só precisa dizer, eu quero que ele seja controlado, eu quero que ele seja assistido ou assistido controlado. São as 3 principais modalidades. E daí o resto ele faz sozinho. Então assim, cada realidade é uma realidade. Eu sempre brinco quando a gente conversa ali com determinados assuntos, assim, eu quando comecei, logo que eu saí da universidade, eu trabalhava em três hospitais. Um deles era a Santa Casa de Misericórdia Curitiba, o outro era o da Gessner, vocês conhecem. Mas enfim, são hospitais mais populares, vamos chamar assim. E o meu terceiro plantão era no Constantino, que era um hospital cardiológico de elite. Ou seja, o que você quer de melhor tem naquele hospital. Então eu saía de uma realidade onde eu tinha que pegar o paciente, olhar para ele e falar, opa, você precisa de uma pressão positiva, que é um dispositivo que a gente usa. Tem que pegar uma garrafinha d'água, sei lá, um tubo orotraqueal, alguma coisa para fazer de canutinho, porque eu precisava do calibre, e falar, vamos ficar soprando aqui, porque eu metia a coluna d'água, 5 centímetros de água, 10 centímetros de água, 15 centímetros de água, para saber o quanto de pressão que eu estava dando e a paciente soprando no canudinho. Eu saía do plantão lá às 4 da tarde, pegava o outro plantão, eu abria o armário, tinha qualquer equipamento que você pudesse imaginar, inclusive esse do copinho d'água, que você só apertava o botãozinho e dava para o paciente. Então, assim, quando a gente começa a trabalhar, a gente vai ver realidade do 0 ao 10. A gente vai ter que se adaptar a realidades assim, que é um virguzão que está lá e tu vai ter que regular tudo e vai ter que fazer de tudo e conhecer de tudo, até um equipamento que você só vai colocar no paciente, apertar e ele vai se autoprogramar e se regular para aquele paciente. Então, hoje a gente tem muita coisa de tecnologia. O que não muda? Indiferente da tecnologia que tenha, esse paciente é assistido por um ser humano. E esse ser humano faz parte de uma equipe. E que essa equipe tem que estar em sincronia para que a gente consiga, então, dar o melhor para esse paciente. E a gente consegue, seja tendo o melhor equipamento ou seja tendo o pior. A questão é... Aqui, não vou me deter, tá? Só para mostrar para vocês. É um aparelho que vai ter uma rede de oxigênio, uma rede de ar comprimido, ele vai ter uma traqueia, que é ligada aqui, então percebemos que sai 2 canos. Esses 2 canos dentro desse tubo T e vai para o paciente. De que forma? Ou através do tubo orotraqueal. Então, vocês já devem ter visto, tem tubo orotraqueal de tudo quanto é tamanho, tem para criança, tem para recém-nascido, tem para adulto, tem para ex-namorado que trai. Ex-namorado que trai, então bom, ó. Calibre 8,5. Imagina isso daqui descendo na garganta. Deixa eu ver isso daí. Desgraçado. Deixa eu ver isso daí. Então, lógico, a gente está brincando, mas varia. O calibre varia porque eu tenho indivíduos que têm a sua constituição, uma traqueia um pouquinho mais alargada, eu tenho paciente que tem uma traqueia um pouquinho mais constricta. Então, né, na hora que o médico vai fazer a intubação do paciente, ele escolhe agir eleição. Qual que é o grande problema disso daqui, quando a gente coloca no paciente de ventilação? Ele tem um balonete que a gente vai estar insuflando aqui através do canto. E ó, eu posso insuflar ele e aqui eu tenho a traqueia. Então, conforme o quanto eu insuflar, ó, eu vou estar fazendo uma pressão na traqueia. O que isso pode acontecer? Se eu tiver só com uma seringa, eu não tenho como saber o quanto de pressão. Então existe um aparelho, um sofômetro, daí tem vários. Sofômetro ou sofômetro, são os mais conhecidos. Você põe, ele tem um manômetrozinho e você sabe o quanto de pressão está dando. Por quê? Isso é importante, isso é interessante. Quando eu
vai fazer a higiene do paciente, mexe, passa os dias, você acaba tendo esse atrito. Ele não está mexendo, vira para cá, vira para lá, vem o fisioterapeuta, vem o enfermeiro, vem o técnico, vem o médico, vem o psicólogo, vem a equipe toda do convencional, estão mexendo no paciente. Você acaba, de repente, fazendo algum tipo de manipulação. Então, se isso daqui não tiver uma pressão correta, ele vai pressionar demais a traqueia. Na hora que você insufla, ele dá uma traqueomalácia, ou seja, a traqueia fecha. E daí o paciente não respira. Então, uma das consequências do tubo por tempo prolongado é você fazer a necrose da traqueia, é você fazer algum tipo de inflamação de traqueia ou a própria traqueomalácia. Então, por isso que vocês vão ver que paciente que está há muito tempo na ventilação mecânica, muito tempo que a gente fala ali, 15, 20, 30, às vezes até 40. Às vezes o médico consegue prolongar um pouco mais, chega ali 40 dias em folgado. E você vê que o paciente não tem perspectiva nenhuma de melhora ou de sair daquela ventilação. Qual que é o procedimento médico que vai ser feito? A traqueostomia. Então o médico faz a traque. Às vezes tem pacientes, vamos dar um exemplo lá no Erato. Quantos pacientes a gente pegava com câncer de cabeça e pescoço, principalmente aqui nessa região de garganta, que o médico não conseguia passar o tubo, do mais fino ao mais grosso, porque o tumor acabava comprimindo traqueia e não entrava o tubo. Então ele tinha que ir direto para uma traqueostomia. Às vezes nós já pegamos lá na Santa Casa um trauma de fato, o médico está tão quebrado, tão arrebentado que não conseguia fazer inflamação nem pelo nariz nem pela boca. Tinha que ir direto fazer a traque de emergência. Então assim, é uma sequência, aquilo que eu falei, a gente nunca vai matar a formiguinha com tiro de canhão. Então a gente vai por etapas, só que tem alguns que às vezes as etapas já estão queimadas, precisa ir para uma etapa mais grave. Então assim, ficou muito tempo no tubo, não tem perspectiva de tirar, vai para a traque. Lembrando, a traque de plástico, essa daqui que tem o balonete, que tem o campo igual, o tubo, é a única traqueostomia que a gente consegue fazer ventilação mecânica. Porque existe uma outra traqueostomia, não sei se vocês já viram, que é de metal. Já vi. Aquela de metal, você tira ela para limpar, você coloca, você deixa só o curativozinho aqui dentro, você não tira, que se você tirar acaba podendo perder o perfil. Então você consegue tirar, limpar, só que ela não tem o balão. Então você não consegue ventilar o paciente, porque a hora que você liga ele na pressão, escapa ar por tudo quanto é outro orifício, pela boca, porque não tem o balão. O balão, então, ele fica ali na traqueia, ele veda o ar que sai, então ele elimina a via aérea superior, e é só ou pela traque ou pelo tubo que o paciente consegue. Aqui, ó. Então, essa é a definitiva. Quando você vai usar a definitiva? Quando o paciente precisa, né, porque ele não come CA ou enfim, algum problema, que ele vai precisar usar por longo tempo, ou às vezes até a vida inteira, e ela não tem o balão. Ela fica fixa, né, e você consegue daí fazer a limpeza, retirando a cama, enfim, fazendo toda... Só que a gente já não consegue ventilar o paciente, porque imagina, tem o futuro aqui, né, onde põe a traque, e lá começa a escapar pelo lado, sai pelo nariz, enfim. Essa daqui a gente consegue, porque tem o balão tubo. E daí ela fica mais embaixo e o risco de fazer a traqueomalácia é muito menor. Então essa daqui, se o paciente ficar às vezes um mês, 2 meses, né, aguenta tranquilo. Agora no tubo é quase que impossível você aguentar ali. 30 dias é um tempo que o médico já está bem tendencioso a fazer a traqueostomia. Qual que é o grande problema? É a autorização da família. Às vezes, até convencer a família é um grande problema que a gente acaba tendo. A não ser que seja da emergência, ele tem que ser feito realmente. Se precisar entre a vida e a morte, aí o médico acaba fazendo sem o consentimento. Mas aí por questão de emergência. Mas a melhora mesmo é que a gente consiga, né, depois de um determinado tempo, autorização para... E uma outra forma que tem, né, é usado geralmente mais bebezinhos e recém-nascidos, que são os prontos. É um negocinho que vai uma fita, pesa bem no narizinho e você consegue fazer um tipo de pronto. PRONG.
E daí tu consegue fazer um tipo de ventilação, só que daí ela não invasiva, porque ela está aqui só na região, ela não chega a ser introduzida lá dentro do corpo. Oi? É mais ou menos, daí você pega aí o ventilador para criança. É tipo internet? Essa traqueia aqui ela já é menor, o calibrozinho dela é menor. Você tem um adaptadorzinho, você adapta ele aqui. Como se fosse uma tomadinha. E daí ele é de silicone, né? Ele veda bem. Ele veda bem e daí consegue fazer alguns tipos de ventilação com o paciente. Então percebam, a gente tem um gerador. Esse gerador tem duas mangueiras, uma mangueira inspiratória e outra mangueira expiratória. Então, de duas válvulas, que uma hora abre a daí, vai o ar e a daí está fechada. Entrou o ar, fez o ciclo, fecha a daí, abre a daí e a expiração é passiva. E assim a máquina vai trabalhando, né, de acordo com como ela foi programada. Quem que é o cara que vai precisar da ventilação mecânica? 3 principais grupos. Pacientes com doenças agudas graves. Então, alguma coisa aguda aconteceu, não tem a patologia, foi agudizado, precisou ir para a ventilação. Portadores de doenças crônicas descompensadas. Pós-operatórios, né? Não todos os pós-operatórios, mas alguns pós-operatórios precisam fazer a ventilação mecânica e algumas vítimas de trauma que pode, né? Vamos dar um exemplo, o caso da moto que eu usei no início da aula, que quebrou ali, teve um acidente, quebrou as 5 costelas. Pode ser assim, não sei. Enfim, é um provável usuário de ventilador mecânico. Então, só para repetir, né, a ventilação ela pode ou invasiva ou não invasiva. Se ela for invasiva, sempre vai ter algo introduzido na via aérea. Se ela for não invasiva, ela sempre vai estar sendo usada através de uma máscara. Não vou me deter, porque nós já falamos bastante disso. Agora eu quero que vocês me digam, por que ela é antifisiológica? Por melhor que ela seja, é aquilo que eu falei. Não é melhor que o pelo do nariz. Eu fiz uma brincadeira com ele, Jéssica. Eu falei assim, ó, se usando esses filtros, por melhor ou pior que seja, existe um alto índice de pneumonia na ventilação mecânica, o pelo do nariz é 10 vezes melhor do que a ventilação mecânica. A ventilação contra ele. Vou deixar agora, porra. Opa, tá descendo. Mas depois uma toceira no nariz. Não, o pessoal mais velho não é uma questão de higiene, é uma questão... Pô, mas a velha arada tem pelo que eu não vi, assim, ó, a ventilação mecânica, que a gente está falando, do Bird Mark 7 ao Dixon 8100, por melhor que seja, eu sempre vou ter os mesmos problemas com os pacientes. Lógico que um eu consigo corrigir melhor, outro de uma forma mais... Mas, enfim, os mesmos problemas que eu vou ter com o chip, eu vou ter com o chip. Por melhor que seja o ventilador. Por quê? Porque é algo que o ser humano ainda não conseguiu inventar igual ao fisiológico, igual ao natural. Então, intubação orotraqueal, aquilo que eu falei, o tubo entra através de um laringoscópio, são pacientes com prostatina, infiltração de cabeça, o médico coloca o laringo e faz a introdução do tubo. Esse tubo é fixado, depois, através do tanque, né, ele faz a fixação e depois fixado aqui através das fitas do paciente e ligado no ventilador mecânico. Então aqui o tubozinho, que é onde tem as duas traqueias, a traqueia saindo e a traqueia saindo, que é ligado no gerador de tubo para fazer, né. Aqui a gente tem basicamente o mesmo procedimento, só que percebam que o cano, em vez de estar entrando pela boca, ele está entrando pelo nariz. Então isso se chama intubação nasotraqueal, pela parte nasal. Aquele anterior, intubação orotraqueal, pela parte oral, pela boca. Então o que vai variar? Vamos dar um exemplo. Eu tenho um paciente
que precisam, por algum motivo, serem ventilados de prono. O que é prono? Com a barriga para baixo. A SARA, aquela amiga nossa que nós falamos nisso, aquela patologia. A SARA, a melhor forma que a gente tem de ventilar um paciente, depois de fazer a relação invertida que eu falei para vocês, é colocar ele na posição prono. Por que prono? Porque daí a gente consegue estabilizar toda essa parte visceral e a gente consegue uma maior zona da parte posterior do pulmão. Então hoje, fisiologicamente, um paciente, no caso, uma crise mais aguda da SARA, que vá para a ventilação mecânica, o melhor que a gente consegue é ventilar ele em prono. Se esse tubo está no nariz, é uma intubação nasotraqueal, para nós é muito mais fácil, para nós eu falo a equipe, médico o terapeuta, enfermeiro e técnico de enfermagem, conseguir fazer a manipulação desse paciente do que se ele tiver com a intubação oral. Alguns pacientes com doença de coluna cervical não conseguem ficar deitados subindo de barriga para cima, tem que fazer ventilação prona. Então existem várias situações aí. Qual que é o problema? A intubação nasal ela é muito mais difícil de fazer do que a intubação oral. Então, um dos médicos acaba, e até por facilidade a oral. A traqueostomia. Você viu um goiaba, né? Sai daí, cara. Traqueostomia, então, Goiaba. a gente já falou. Da risadinha. Aqui entre os anéis, aqui abaixo da cartilagem tricóide. Existe a traqueoeletiva e a traqueoemergencial. Traqueoeletiva é quando é programada para ser feita, e a traqueoemergencial para fazer alguma situação de emergência. Eu já passei uma com meu cunhado, quando ele começou a pegar a minha irmã. Agora eles são casados e têm 2 filhos. Mas antes, quando ele estava começando a pegar ela, ele morava lá no interior e gostava de pescar. E daí nós fomos pescar, foi a família, que ia apresentar a família dele, fomos nós, né, já olhando bem torto pro cara, né, pensando o que ele fazia com a minha irmã. E resolvemos pescar e andamos, acho que 1 quilômetro, fomos uns 10, assim. De repente ele foi ficando. Resumo da história, a gente voltou para achar ele tinha numa das horas do caminho, pisado no formigueiro, errado até aqui, tipo, aí enterrou a perna, foi mordido por um monte de formiga e começou, ele parecia tá todo deformado, porque ele começou a ter um choque, entrar em choque anafilático pelo excesso de mordidas, e começou a entrar em choque anafilático. A gente estava no interior, que dava uns 15 quilômetros por estrada de chão até a gente chegar. Daí estava eu, um outro colega que era farmacêutico, e ele que também, ele era fonoaudiólogo e também entendia um pouquinho. Ele falou, não, tá mal, vamos levar, daí arrastando ele. E no meio do caminho, ali quando a gente estava na metade do caminho, ele começou e começou a gasquear, e a gente percebia que ele começou a ficar cianótico e a respiração do trecho. O cara olhou para mim e falou, ele vai parar? Eu falei, então me dá a bique. Eu fiquei com a bique na mão, tá pensando, cara? Não é o que ele fazia com a minha irmã. E daí o que é? É uma traqueostomia emergencial? É, mas é o que ia salvar a vida dele em casa agora. Dá pra ensinar a gente a fazer com a caneta? Pode ser você? Não. Eu vou fazer história. Você pega a bique, tira o tubinho, tira aqui também, né? Não adianta ficar com aqui, mas desmonta. Essa não dá muito certo, mas é a bique mesmo. Mas você desmonta ela inteira, acha aonde que é o ponto de andão, onde é a cartilagem tricóide, e abaixo você começa a perceber se passa não tem anéis. Nesses anéis você percebe que o anel mais duro e o anel mais mole, mais mole. Principalmente da hiperextensão. Aqui onde tem o anelzinho mais mole, você coloca a bique, fecha o olho e pau. Legal. Numa só, com força. Que da hora! Que o cara tiver faz fio! Faz fio voluntário? É uma situação de emergência. Você não vai fazer isso na revelia, só numa situação real, mas salva. E. Legal! Como deu tempo, sorte dele que deu tempo de chegar, ele saiu até hoje. Como acabaram? Resumo da história, chegou na farmácia desse colega, ele fez pneuzinho lá, fez o antihistamínico, o negócio. Em 10 minutos ele estava respirando normalzinho.
Não chegamos a fazer. Não precisou, inclusive. Mas o cara quase morreu. Por causa de morte. Pô, mas entra assim de boa, se você... Não, tu tem que segurar perto da base, deixar só a pontinha aqui. Mas dar ali com força, tem que ter força. E pô, vai. Porque a cartilagem, pode ter que tentar aqui a cartilagem. Deve ser nua. Não consegue. Tem que ter várias tentativas. Teve esse tempo atrás no avião. Tinha um médico, por sinal, é o médico que fez. Que legal. E Vou é testar. uma situação de emergência. Mas e Pessoal, você? esse senhorzinho, ele deve estar no calor de Paranaguá, porque está suado, a câmera. Terceiro, Tô no inferno já. que ventilação que ele está fazendo? Mecânica invasiva? Ventilação mecânica Não invasiva. não invasiva, porque ele Porque tá usando máscara. máscara. Então ele está ligado numa ventiladora. Perceba um tubo, canal IN, para quem é IN, para quem é ESO, mas é uma ventilação não invasiva, porque ele está com uma máscara. E aqui é o que eu falei para vocês. Isso aqui é um gerador de pico. Essa pecinha azul aqui você regula e põe quantos centímetros de água você quer. Coisa de 300, 400 reais, uma pecinha desse tamanho. Porra. O copinho a garrafinha do canudinho não custa R$1 e vai fazer também o pico igual pro paciente. Então, são realidades aí que, né, o equipamento e a forma que você tem de tentar fazer o mais barato possível. Mãe. Galera, 3 modalidades. Quando a gente fala 3 modalidades, é que essas são as 3 modalidades básicas. Então a gente consegue ventilar um paciente de 3 formas. Da forma controlada, onde o paciente não faz nada. A máquina faz tudo por ele. Você regulou a máquina, o que você regulou, ela faz. O que ela não conseguiu fazer, ela alarma, ela começa a apitar e você vai lá ver o que está acontecendo. Porque às vezes, vou dar um exemplo. O paciente, por algum motivo, ele sabe